Então, Romanos capítulo de número 15, a partir do verso de número 1 até o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vocês, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma só voz glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Afirma, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão, por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. E diz ainda: alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor todos os estrangeiros, e louvem-no todos os povos. E outra vez Isaías também diz: surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os estrangeiros. Nele os estrangeiros colocarão a esperança. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. É interessante hoje nós falarmos de refugiados aqui na igreja, porque em Cristo Jesus todos nós aqui somos refugiados. Em Cristo Jesus todos nós somos estrangeiros, não somos descendentes do povo de Israel, não somos judeus de nascença, mas nós somos estrangeiros, aqueles que foram enxertados na videira que é Cristo. Era para que os judeus nos alcançassem através do Evangelho, mas porque eles se recusaram, porque eles não receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, o plano de Deus continuou apesar dos judeus, apesar da rebeldia deles, apesar da desobediência, apesar de não terem recebido o Messias. E hoje, nós, os estrangeiros, causamos ciúmes, sim, ciúmes do povo judeu, que pode olhar para nós e perceber que nós recebemos o Messias e eles não. E através desse ciúme, serem despertados a servir o mesmo Deus que nós servimos. Esse é o Evangelho, resumido aqui no capítulo de Romanos, onde Paulo falou de diversos assuntos, dentre eles justificação, dentre eles santificação, dentre eles a queda do homem, dentre eles a lei e a graça, circuncisão e incircuncisão. Nós, mais recentemente, estudamos sobre a liberdade cristã. Contextualizei a nossa igreja dentro daquilo que eles viviam no contexto deles, sobre o que significa fazer tatuagem, cirurgia plástica, piercing, tomar moderadamente bebida alcoólica, entre outros assuntos referentes à liberdade cristã, mas que causam desconforto na igreja. Percebemos que por amor aos irmãos fracos, que tiveram passado envolvido em tatuagem, em bebida, em dança, em alguma outra coisa desse gênero, nós devemos abrir mão da nossa liberdade para poder amarmos os nossos irmãos, para podermos acolhê-los, para podermos fazer se sentir bem e assim caminharmos juntos debaixo da graça de Cristo. E aqui Paulo vai continuar o seu argumento. Ele agora vai se dirigir aos crentes fortes,
dizendo a eles o seguinte: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem com a sua liberdade cristã. Tudo aquilo que a Bíblia não diz que é pecado, você pode usufruir, mas vocês têm que abrir mão disso por conta dos crentes fracos. E para inspirar vocês, para exemplificar o modo como vocês podem fazer isso, vocês podem olhar para Cristo Jesus. Jesus Cristo é o exemplo de um homem que abriu mão. Jesus Cristo é o exemplo de um ser abnegado, que abriu mão dos seus direitos, o maior deles. Ele estava lá na eternidade olhando para a história e se fez homem, acrescentou a natureza humana na sua natureza divina, para poder estar no nosso meio, andar entre nós, obedecer em tudo a Deus e sacrificar-se pelo seu e pelo meu pecado. Se Jesus não for um grande exemplo de abnegação, de abrir mão de direitos por amor àqueles que são fracos, àqueles que são pecadores, então eu não sei quem mais é. E que Ele te inspire hoje a viver uma vida mais abnegada, a abrir mão dos seus direitos, para poder satisfazer, para poder acolher, para poder amar o próximo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, diante da sua presença, nós estamos diante do texto bíblico, Senhor. Um texto que nos fala, Senhor Deus, sobre o exemplo de abnegação que é Cristo Jesus. Um texto que nos fala, Senhor Deus, como podemos abrir mão dos nossos direitos, a fim de te agradar, a fim de olhar para ti, Senhor. Que nessa comunidade o Senhor gere amor suficiente para que possamos andar uns com os outros e cumprir o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Romanos capítulo 15, verso de número 1. Vamos ver o que Paulo diz sobre ser uma pessoa abnegada. É uma palavra meio fora de moda, eu sei. Abnegação. O que quer dizer abnegação? Provavelmente você não está familiarizado com essa palavra. Abnegação vem da palavra negar-se, recusar-se. Saber que você tem direito a prazeres, saber que você tem direito à liberdade, saber que você tem direito a fazer muita coisa, mas você abre mão de tudo isso por conta do seu irmão, por conta daquele que você ama. Vamos ver o que é ser uma pessoa abnegada. Vamos ver como podemos ser. 15:1. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos. Olha o que Paulo diz. Paulo diz que os crentes fortes da igreja, com toda a sua liberdade, eles têm o dever de suportar, de apoiar, de receber a fraqueza dos fracos. Não é uma opção. Paulo não está dizendo aqui que os crentes fortes têm a opção. Os crentes fortes, se quiserem, podem. Não. Paulo está dizendo de maneira muito clara: os crentes fortes têm o dever, a obrigação de receber a fraqueza dos crentes fracos. Suportar aqui não é aquele vocábulo que nós estamos acostumados. Nossa, eu estou suportando o meu chefe. Não aguento ele, eu estou suportando. Não é esse tipo de suportar que está escrito aqui. O que está escrito aqui é receber, é acolher, é amar, é olhar para o outro com carinho, é olhar para o outro com ternura, é receber. É essa a origem da palavra escrita aqui. O crente que se diz forte tem o dever de amar. O crente que se diz forte tem o dever de acolher e receber a fraqueza dos fracos. Ao invés, a contrapartida disso, o contrário de amar, de receber a fraqueza do fraco, de andar uma milha com ele, de comer um saco de sal com ele, de junto com ele usufruir do Evangelho de Cristo, o contrário disso é se agradar. É se agradar. E o problema da nossa comunidade, o seu problema, é que você quer se agradar. Você não quer agradar o seu irmão. É por isso que Paulo ele dá boa referência de Timóteo. A ninguém tenho que cuideis do vosso estado, senão Timóteo. Porque cada um pensa naquilo que é seu próprio,
mas poucos pensam naquilo que é de Cristo. Qual era o pensamento de Timóteo, desse pastor, o jovem Timóteo? Primeiro Deus, primeiro a igreja, depois eu. Primeiro Deus, primeira vontade dele, depois vem a minha vontade, depois vem os meus desejos, depois vem aquilo que eu quero fazer. Timóteo se colocava em segundo lugar, e porque ele se colocava em segundo lugar, ele estava pronto para conduzir e pastorear a igreja de Deus. Pastorear é a arte de se colocar em último lugar, meus irmãos. Pastorear é a arte de se colocar em último lugar. E amar é se colocar em segundo lugar. O cristão tem problema com tatuagem? Amém. Eu não vou mostrar as minhas tatuagens. O cristão tem problema com piercing? Meu irmão tem problema com piercing? Amém. Eu não vou usar piercing. Meu irmão tem problema com bebida? Amém. Eu não vou beber, eu abro mão. Meu irmão tem problema com comida? Eu abro mão da comida, eu não vou comer para escandalizá-lo. O meu irmão tem problema com música secular? Tudo bem, eu não vou ouvir, a fim de não escandalizá-lo. Traz péssimas memórias para ele, faz ele lembrar da antiga vida que ele tinha. Não, eu não vou fazer, eu vou abrir mão, porque eu, pelo meu amor, me coloco em segundo lugar. O que está em jogo não é o meu desejo, o que está em jogo é o meu amor pela vida do meu irmão, o zelo que eu tenho por ele. Nós vamos amadurecer como comunidade o dia em que nós aprendermos a nos colocar em segundo lugar, a aprender a olhar as necessidades dos nossos irmãos, a ver quem eles são, que estão precisando, a que altura estão na caminhada da fé, o que precisam para amadurecer. E quando eu entro na minha comunidade, disposta a amar, a edificar a vida do meu irmão, eu entro com uma nova consciência. Eu não entro na igreja pensando o que eu vou receber da parte de Deus, o que eu vou aprender hoje, o que eu vou fazer. Não, você vai ter a intenção do verso de número 2, olha só o que está escrito aqui. Portanto, conclusão, dentro disso, já que você é forte e decide amar, portanto, conclusão, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. O que nós devemos fazer na comunidade? Duas coisas: agradar o próximo. Segundo, pensar naquilo que é bom para ele. São ações práticas e que todos nós podemos fazer. Eu vou chamar o meu irmão para minha casa, mas o meu irmão não está numa fase da vida onde ele tem que jogar videogame. O meu irmão precisa de alguém para chamar ele em casa para orar, eu vou orar com ele. O meu irmão tem tanta dificuldade em entender a diferença entre lei e graça. Eu entendi, eu vou explicar para o meu irmão o que é lei e o que é graça. Nossa, aquele casal na igreja, é claro que eles não têm um bom casamento. Aí, ao invés de eu criticar, ao invés de eu apontar e falar, ele é um mau marido, ela é uma péssima esposa, eu vou chamar eles uma vez por semana para jantar comigo e com a minha esposa, para a gente poder compartilhar do Evangelho, compartilhar situações, e assim esse irmão pode seguir o meu modelo e ter um casamento mais abençoado. Puxa, esse irmão está com um filho que dá tanto trabalho. Será que o filho dele tem algum problema psicológico? Será que o filho dele tem algum problema de saúde? Será que ele está precisando de alguma coisa? Falta instrução? Já sei, vou me aproximar dele para perguntar, para ver se ele precisa de alguma coisa. Puxa, essa irmãzinha está solteira, ela está numa idade onde ela quer casar, e eu vejo que isso incomoda ela. Já sei, eu sou uma moça, eu sou mulher, eu vou andar com ela e vou falar para ela acalmar o coração, e vou orar com ela, e nós vamos pegar a Bíblia e ver como Rebeca esperou Isaac. Quando eu entro na comunidade visando como eu posso agradar o meu irmão e como eu posso participar da edificação dele, tudo muda. Pena que aqui eu tenho um exército de pessoas que pensam em si mesmo. Eu tenho pena disso.
Eu queria que fosse diferente. Eu queria que você entrasse por essa porta pensando em como você pode ser um agente de edificação na vida do seu irmão. Quando eu me proponho a ser mais amigo e menos juiz, quando eu me proponho a estar mais junto e menos distante, quando eu me proponho de participar da dor dele, eu me torno mais humano e mais parecido com Cristo. Afinal de contas, Jesus não veio para que a gente se tornasse máquina. Jesus veio para que a gente se tornasse plenamente humano. Plenamente humano. Porque a origem da criação, Deus criou o ser humano à imagem e semelhança de quem ele era. A nossa humanidade, irmãos, nunca vai ser empecilho para Deus nos usar. A nossa carnalidade, sim. A nossa humanidade, jamais. Você tem andado sensível aos problemas dos seus irmãos? Ponha de cabeça aí 3 irmãos com problemas e como você ajudou no último mês, nos últimos 2 meses, nos últimos 3 meses. Ninguém? Se eu colocasse aqui nas últimas 2 semanas, na última semana, seria covardia. Você não liga para ninguém, você não fala com ninguém, você não discipula ninguém, você não ensina ninguém, você não está disposto a andar com ninguém, você não está disposto a fazer oração de 1 minuto por ninguém. Paulo está dizendo: o objetivo de ser igreja é poder estar junto e pensar como nós podemos servir de edificação na vida do nosso irmão. 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Você acha que Cristo agradou a si mesmo? Cristo tinha 2 propósitos em seu coração, e apenas 2. O primeiro e maior de todos: glorificar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, que vem depois desse, que é inferior a esse: amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus naquela cruz glorificou a Deus acima de todas as coisas, cumprindo o seu maior propósito, e amou a nós como amou a si mesmo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso de número 3, que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, suportou a afronta, suportou a humilhação e foi até o fim. Pela alegria que lhe estava proposta, Jesus bebeu da cruz de maneira alegre. Ele não foi triste para a cruz, ele foi alegre. Ele é o exemplo de alguém que abriu mão dos seus direitos por amor a você. E Jesus não está pedindo aqui que você morra por ninguém. Deus não está pedindo que você se sacrifique como Ele se sacrificou, o preço foi pago. Mas Ele está pedindo para que você aprenda a amar o seu irmão, a caminhar com ele, abrir mão de liberdade, saber o que se passa na vida dele, e estar disposto a ser um canal de edificação. Deus pode contar com os teus braços, ou os teus braços só servem para você trabalhar, para você ganhar dinheiro, para você sustentar a tua casa, para você dirigir o teu carro. Deus pode contar com a sua língua, ou a sua língua só serve para você fechar os teus negócios, para você dar risada com os teus amigos, para você falar de coisas que não edificam. Deus pode contar com os teus olhos, ou os teus olhos só servem para enxergar a si mesmo e não o outro. Deus pode contar com a tua fé, ou a tua fé foi uma fé que só te salvou pela graça e só olhou para si, mas não é uma fé que está disposta a amar o próximo como a si mesmo. Cuidado, hein? Se você não tem uma vida baseada em boas obras, é capaz de você não ser salvo. Se você não ama o próximo como a si mesmo, é bem capaz de você não ser salvo. Cuidado, viu? Nunca foi, nunca conheceu. Só conheceu o pastor Ivan Pregal, o Paul Washer, o Paulo Júnior, só conheceu isso. Mas Cristo não.
Porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos chamou em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou antes para nós andarmos nelas. Então, se a direção da salvação é boas obras, se a conclusão das boas obras é amar o próximo, se a conclusão de ser salvo é evidenciar, é mostrar Cristo para a vida do outro, e eu não tenho isso, como é que eu posso dizer que eu sou salvo? É blasfêmia, é diminuir o poder do Espírito Santo, é negar a obra que foi feita na cruz, porque Ele nos chama para seguir o seu exemplo nele. Na graça Ele nos chama para amar, na graça Ele nos chama para nos abnegar, na graça Ele nos chama para nos sacrificar, tudo fazer por amor aos escolhidos. É o que diz Paulo, tudo faço por amor aos escolhidos. E se fosse o verso da sua vida, você não poderia declarar isso. Se fosse o verso da sua vida, você teria que dizer, vergonhosamente, nada faço por amor aos escolhidos. E até isso diria com orgulho. O que você tem feito por amor ao seu irmão? O que você tem feito por amor à sua comunidade? Nós precisamos de um avivamento de amor no nosso meio. Nós precisamos de gente disposta a olhar menos para si, mais para o outro. A gente precisa de gente disposta a enxergar as necessidades, as fraquezas dos demais, a ponto de ser uma pessoa que quebra barreiras, a ponto de ser uma pessoa que ajuda a edificar e a fazer o trabalho de Deus. Que você seja uma pessoa mais amorosa. Jesus é o exemplo de abnegação, isso deveria te dar vergonha. Verso 4 diz, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, de maneira bem clara ele diz, que Cristo ao morrer por nós na cruz do Calvário, o maior propósito foi nos salvar dos nossos pecados. Mas não somente isso, mas também para ser um exemplo de amor, um exemplo de abnegação. E isso nos dá esperança diária, porque quando eu faço o que Ele fez, eu mostro que eu também sou filho de Deus. Eu mostro que eu aprendi, que eu recebi a instrução da Escritura, que me mostra que eu devo andar em amor. Eu mostro que eu pertenço a Ele. E eu mostro que agora em Cristo o trabalho de Deus não foi em vão, porque Ele me separou para as boas obras. Para as boas obras. Um dos modos que um pastor faz para escolher um obreiro na igreja é andar no meio da congregação e escutar o nome de uma pessoa algumas vezes. É uma das formas como um pastor faz para escolher um obreiro numa congregação. Ele anda naqueles momentos de comunhão, ele busca escutar um nome, fulano, fulano, fulano. E quando ele escuta bastante aquele nome, ele busca saber o porquê. E ver como aquele membro está edificando aquele corpo. E ver como aquele membro está ajudando os demais. E essa pessoa que ama e que pensa no próximo é uma boa pessoa para ser um obreiro na casa do Senhor. O problema é que eu estou escutando muitos poucos nomes aqui na nossa congregação. Isso significa que tem pouca gente fazendo diferença na vida do outro. Que tem pouca gente amando. Pouca gente amando. Os meus debates têm que ser para você abrir mão dos seus direitos. Eu tenho que convencer você com os meus argumentos humanos ilimitados. Com a minha energia que eu podia estar gastando para outra coisa, eu tenho que convencer você a abrir mão dos seus direitos. Quando você deveria olhar para a Escritura, olhar para a palavra escrita e sobretudo para a palavra viva e perceber que você também tem o dever de amar como Cristo amou. Por que a igreja não vê? Por que a igreja insiste em ser cega?
Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Acho que está certo. Verso de número 5. Que o Deus da perseverança e do ânimo. Porque amar é difícil, né, irmãos? Não vamos falar, vamos ser demagógicos aqui, não vamos dizer que é fácil quando realmente não é. Nós temos que quebrar muitas barreiras em nosso coração para amar. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar em vocês, segundo Cristo Jesus. Deus é o Deus da perseverança e do ânimo. Talvez você olhe e diga assim: pastor, eu passo por tantos problemas, eu tenho tanta coisa para me preocupar. Pastor, eu estou para casar, pastor. Pastor, eu estou para ter filho agora. Pastor, eu estou lutando tanto para ter um emprego para sustentar minha casa. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando lá. Se o senhor ouvir, o senhor ia me dar um pouco de crédito e entender por que eu não estou demonstrando tanto amor assim pelos irmãos. O nosso Deus é o Deus da perseverança e do ânimo. Esse Deus nos ajuda a amar com perseverança e ter ânimo, ter vontade de amar. É Ele quem opera isso em nós. De forma que quando eu vejo uma demonstração de amor pelo próximo aqui nesta igreja, eu vejo isso como uma dádiva, como um presente que Deus está dando no nosso meio. Porque essa pessoa não poderia aprender a amar dessa forma se isso não fosse concedido pelo próprio Salvador. Tiago diz assim: olha, se você tem falta de sabedoria, pede a Deus, que a todos dá deliberadamente. Eu acho que eu posso parafraseá-lo aqui essa noite dizendo: se alguém tem falta de amor, peça a Deus, porque Deus é amor e a todos dá deliberadamente. E o Deus da perseverança e do ânimo vai fazer você amar. Quando a gente ama, a gente tem o mesmo modo de pensar, diz o final do verso 5. O Deus da perseverança e do ânimo vos deu o mesmo modo de pensar, segundo Cristo Jesus. Quando eu amo como Cristo amou, eu posso ter até uma opinião diferente do meu irmão, mas eu tenho um pensamento só com ele. Porque o que nos iguala não é as nossas opiniões, o que nos iguala, o que nos faz ficar no mesmo patamar iguais, é o amor que a gente sente. Por amor a gente caminha uma milha. Por amor a gente para de brigar por coisas tolas, que não edificam em nada. Por amor a gente aprende a entender um pouco mais a dor dele. E talvez ele entenda um pouco mais a minha situação e a minha dor. Por amor eu consigo caminhar com ele nessa jornada tão difícil que é a vida. Se você está com dificuldade de se entender com o irmão, talvez a resposta não seja argumentar até com que ele tenha, até fazer com que ele tenha a mesma opinião que você. Talvez a resposta seja amá-lo de uma forma maior, de uma forma mais impactante, para que ele também possa se sentir amado, se sentir acolhido, e vocês dois caminharem juntos. É engraçado que as nossas respostas para a vida e para relacionamento são sempre lógicas e nunca espirituais. Já percebeu isso? Não, pastor, mas você tem que saber, você está vendo? Ela está errada, pastor, está vendo? Eu penso isso, ela pensa assado, não dá, né, pastor? Aí você vê, né? Eu acho até que ela tem que me pedir desculpa, porque a opinião dela é essa, a minha opinião é essa outra. E por amor você não consegue se achegar a outra irmã, a outro irmão, e vocês dois caminharem juntos. A resposta para esse problema no relacionamento com teu irmão, para esse teu problema no relacionamento com o próximo, não é ter a mesma opinião. Nós somos pelo menos aqui 30 pessoas de contextos diferentes, de times diferentes, de etnias diferentes, de opiniões políticas diferentes, de famílias diferentes. Raramente nós vamos ter a mesma opinião, mas nós podemos ter o mesmo amor, uma mesma intenção, uma mesma fé. E isso cobre tudo, irmãos. Isso cobre tudo.
O amor, ele enxerga além das diferenças. O amor enxerga além das diferenças. Eu estava com o pastor Danilo esses dias, e o pastor Danilo não sabia que eu era de uma linha X teológica, ele estava cheio de dedos para chegar e conversar comigo e etc. Eu falei, não, pastor, eu sou também, a gente ficou contente e tal. Mas na época que ele não era e eu podia debater com ele, eu não debati. Eu abri mão. Eu amei. Eu não debati porque não precisava, não era essencial a fé. Não era aquilo que era preto e branco. Não era aquilo que ia determinar relacionamento, destino. Eu abri mão, eu deixei para lá. Eu amei. E ganhei o meu irmão. Hoje eu tenho um relacionamento com ele, onde os que estão de fora olham, veem o relacionamento que nós temos e dizem, eu não entendo o relacionamento que o pastor Ivan tem com o pastor Danilo. Eu não sei como eles podem ser de cidades diferentes e serem tão íntimos. Ninguém entende a profundidade de amor que a gente conseguiu construir. E que eu te incentivo a construir também com o teu irmão, com o teu próximo. Resposta não é ter a mesma opinião, mas ter o mesmo amor. Isso vai nos dar o mesmo modo de pensar. E vai fazer com que a gente seja unânime. Verso 6. Para que unânimes e uma só voz glorifiqueis o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É engraçado que quando a igreja está na missão errada, no propósito errado, ela não consegue desenvolver. Ela não consegue ser aquilo que Deus preparou ela para ser. Qual é o propósito de nós estarmos juntos como igreja essa noite? O nosso propósito é glorificar a Deus. E quando todos nós nos reunimos para sinceramente glorificar a Deus, pela nossa conduta, pelo nosso evangelismo, pelo nosso louvor, pelas nossas famílias, quando a gente consegue perceber essa intenção clara e sincera no coração uns dos outros, a gente consegue ser unânime. A gente consegue cantar em uma só voz. A gente não anda em discordância mais. Porque o meu irmão, apesar de ser diferente de mim, ele quer a mesma coisa que eu, ele quer glorificar o mesmo Deus. Então a gente para de se dar em debates e debates que nada edificam. E a gente entende que tem a mesma missão. Verso 7. Portanto, acolham-se uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Eu não conheço um verso que fala de amor mais forte do que esse de número 7. Acolham uns aos outros, como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Você já parou para pensar quanta gente entra por essa porta querendo colo? Você já parou para pensar quantos irmãos seus que estão do seu lado aí nas fileiras, querendo um abraço, querendo um aconchego, querendo acolhimento? Será que quando ele vem até você, ele só tem brincadeira, desrespeito à dor dele, ele só tem crítica, ou ele tem também colo? Ou ele tem também colo? Eu acho que Deus tem muito para nos ensinar através das nossas mães. Mãe é aquela que briga, mãe é aquela que confronta. Mas mãe também é aquela que dá colo. E consegue fazer isso com uma maestria impressionante. Consegue acolher, consegue confrontar e em tudo isso mostrar amor, carinho e cuidado. Olhando para Cristo Jesus, é mais covardia ainda. Em Cristo nós temos todo o perdão dos nossos pecados. Ele desconsiderou todo o teu passado tenebroso e te acolheu. Ele desconsiderou todo o sexo ilícito que você fez. Ele desconsiderou todas as drogas que você usou.
Ele desconsiderou todas as mentiras que você contou. Ele desconsiderou todas as fofocas maldosas que você fez. Ele desconsiderou todo o ódio que você sentiu. Se você não fosse preso, você teria matado e sabe disso. Ele desconsiderou todo o adultério. Ele desconsiderou toda a pornografia. Ele desconsiderou toda a enganação, toda a maldade. Ele desconsiderou tanta coisa para te acolher. E você não tem coragem de fazer 1% pela vida do seu irmão? Se todos nós aqui essa noite formos salvos por graça, como é que nós podemos nos achar melhores do que alguém? Nós não somos. Nós não somos. E temos que receber o nosso irmão com carinho e com colo, como Cristo nos acolheu. Não venha me falar dos seus direitos. Eu não debato mais com você sobre os seus direitos. Não venha me falar sobre o que você pode e o que você não pode fazer. Eu não ligo a mínima para o que você pode e o que você não pode fazer. Venha me falar sobre aumentar o teu amor pelos teus irmãos. Venha me perguntar como você pode ajudar o teu irmão. Venha me perguntar quais atitudes práticas você pode tomar para poder demonstrar carinho para alguém, para demonstrar colo para alguém. Que aí você vai crescer espiritualmente. Vai parar de ser menino, menina, levado em roda por todo o vento de doutrina. Verso de número 8. Paulo é claro em seu amor. Se tem alguém que seguiu o exemplo de Cristo, se alguém foi Paulo, irmãos. Naufrágios, viagens, benefício próprio, morreu decapitado. Se teve alguém que soube amar o próximo, foi Paulo. Olha o verso de número 8, uma parte que requer um pouco mais de explicação. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão. Estou acabando, fique um pouco mais comigo, estou acabando. Cristo tornou-se servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e para que os estrangeiros glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os estrangeiros, e cantarei hinos ao teu nome. Até aí. O que acontece aqui? Jesus Cristo, ele nasceu judeu, debaixo da religião judaica dos seus preceitos. Jesus foi circuncidado, guardava o sábado, não comeu carne de porco, guardava os dias de festa, de lua nova, cumpriu os rituais, foi apresentado no templo. Jesus era um judeu. Ele veio a esse mundo não como um brasileiro, não como um americano, não como boliviano, desculpa aí, Javier, mas como um judeu. Foi assim que ele veio nesse mundo. E por que ele veio como judeu? Ah, porque Deus tinha que dar satisfação para os judeus? Deus não deve satisfação a ninguém. Deus podia ter feito Cristo vir ao mundo em qualquer tribo da humanidade que ele quisesse, mas ele decidiu fazer com que Cristo nascesse judeu. Olha só o verso número 8. Por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Deus prometeu que o Messias, o Cristo ungido, viria do povo judeu, mais especificamente de uma tribo judaica. Deus, ele confirmou que Jesus Cristo, o Messias, o seu ungido, estaria em Jerusalém, pregaria em Jerusalém. E na verdade, Jesus Cristo nunca passou muito da circunferência de Jerusalém. Jesus veio para os judeus. Deus abriu mão. Deus fez com que Jesus guardasse um monte de costume inútil, que não servia para nada, que não tinha significado nenhum, porque Cristo veio e encarnou. Jesus é o nosso sábado e a gente descansa nele, por isso não guardamos o sábado. Jesus é a nossa aliança, por isso que a gente não circuncida nenhum bebê aqui.
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por isso que a gente não sacrifica ovelha, o animal aqui dentro. Não tem significado nenhum essas coisas, mas Jesus nasceu judeu. Deus abriu mão para mostrar, para confirmar as promessas feitas ao povo judeu. Até nisso Deus pensou. Até esse ato de amor Ele fez. É inútil, é bobo, não serve para nada, mas Ele vai nascer judeu para que toda essa nação possa ver. Por amor ao teu irmão você é capaz de fazer muita coisa do gênero. Por amor ao teu irmão você pode sucumbir aos costumes dele, à cultura dele, falar a língua dele. Por amor ao teu irmão você pode andar com ele. Por amor ao teu irmão, ao invés de viajar, você pode ficar um pouco mais no universo dele, na zona dele, participando do mundo dele, da vida dele. Quanta coisa interessante a gente pode aprender com Jesus. É interessante o verso de 1 João, João capítulo 1, verso 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse entre nós no original não está entre nós. Sabe como seria o original dessa passagem? E o verbo se fez carne e ficou andando pelo bairro. Esse é o original dessa passagem. Em linguagem moderna, né? E o verbo se fez carne, Jesus fez carne e ficou andando pelo bairro. Ele ficou bem pertinho de nós. Você pode falar a língua do teu irmão. Se Deus e Cristo puderam juntos fazer todo esse trabalho, você pode se dispor a fazer o mesmo. Os estrangeiros também glorificaram a Cristo, como diz aqui, nesse cântico. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. Deus no primeiro teve o povo judeu, depois viu que não deu certo, fundou a igreja. Isso é heresia. Deus sempre quis salvar a gente que é estrangeiro. Tanto que na genealogia de Jesus está lotado de estrangeiro. Ruth, que era moabita, e Raabe, por exemplo. São duas mulheres estrangeiras que estão na genealogia de Jesus para provar que um dia Ele resgataria os povos estrangeiros também. Mas Deus fez com que Cristo fosse judeu, para que dentro dos costumes daquela nação, Ele demonstrasse o seu amor, confirmasse as suas promessas, e aí sim, resgataria o povo estrangeiro. Amar o próximo dá trabalho. Amar o próximo nem sempre é tão espontâneo quanto a gente imagina. Amar ao próximo requer planejamento. Não vou levar uma oferta para o fulano domingo que vem, ele está precisando. Não, se o fulano faltou, eu vou visitar ele na quarta, quando eu tenho tempo. O fulano não veio, vou anotar no meu celular para poder ligar para ele. Comparar esse planejamentozinho com esse planejamento incrível que Deus teve em fazer com que Cristo viesse entre os judeus para poder resgatar os gentios e ambos os povos em unissonoro como igreja glorificassem o seu nome. Comparar o planejamento de Deus e esse planejamentozinho para você demonstrar amor, essas duas coisas não tem comparação, irmãos. Tudo o que você fizer ainda vai ser mínimo perto daquilo que Deus fez, perto daquilo que Deus planejou e como Ele planejou. Mas pelo menos o mínimo você tem que fazer. Porque se você não faz o mínimo quando Deus fez o máximo, como é que você vai acordar na segunda-feira de manhã? Como é que você vai ter coragem de se olhar no espelho e dizer: eu sou um cristão, eu sigo a Cristo? Irmãos, nós precisamos seguir nas pegadas dele. Talvez Cristo seja um adulto que tem pegadas maiores que as nossas, mas as nossas pequenininhas têm que ir atrás, fazendo parzinho com a dele. Para mostrar que nós estamos indo na direção que ele foi, para mostrar que nós estamos fazendo o que ele fez. Eu lembro de um dia em que uma pessoa não foi à igreja. E eu não consegui visitar aquela pessoa naquela semana. Eu visitei, acho que ela para sexta, sábado. Passou uma semana e eu consegui visitá-la. Eu falei: olha, desculpa, eu não consegui passar aqui antes, mas eu estou aqui. A pessoa me respondeu: eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria.
Podia demorar, podia passar os dias, mas eu sabia que você viria. De alguma forma eu consegui demonstrar um certo amor por aquela pessoa, que ela esperava que eu fosse atrás dela. Talvez ninguém vire para você e fale isso. Talvez o que digam para você é o seguinte: olha, de todas as pessoas, eu não esperava que você viria. Talvez te digam isso. Mas afinal de contas você tem que começar de algum lugar, né? Com o tempo elas vão trocando as falas, mas você tem que começar de algum lugar. 10, e diz ainda: alegrem-se estrangeiros juntamente com o seu povo. 11 ainda: louvai ao Senhor todos os estrangeiros e louvem-lhe todos os povos. Eu sei que eu tenho plena convicção, preste atenção no que eu estou te dizendo. Eu tenho plena convicção que Deus te atraiu a Cristo. Eu tenho plena convicção que Ele te predestinou. Eu tenho plena convicção que Ele colocou fé no seu coração para que você recebesse a Cristo. Eu tenho plena convicção que assim como o seu respirar vem dele, o teu arrependimento vem dele. Eu tenho plena convicção. Mas olhando o verso 16 do capítulo 3 de João, eu também sei que Deus amou você. O que motivou Ele a te entregar a salvação, a te fazer filho, a te fazer filha, é o amor. É o amor. E por esse amor nós devemos glorificá-lo. Por esse amor nós devemos dar a Ele honras, glórias e graças. É por amor. Quem recebe amor, ama. Quem recebe amor, divide. Você se lembra, Renan, quando a gente foi para o monte um dia, alguns anos atrás, e a gente indo para o monte orar e buscar e se encher, o que é bom. E a gente olhou para uma multidão que estava no forró, no funk. E eu falei: puxa vida, Renan, a gente está indo para o monte. E essa gente aqui toda perdida. Jesus, Ele é o pão da vida. E a gente já tem bastante pão. Será que a gente não pode dividir com essas pessoas? E o nosso coração se ardeu e se encheu ali de que era necessário evangelizar, que era necessário dividir o pão, que era necessário mostrar quem Cristo era. Amor, igreja. Amor resolve muitos dilemas da vida. Talvez você tenha dúvida: pastor, eu não sei se eu estou cumprindo a vontade de Deus. Ama. Passe a amar, de verdade. Eu posso te dar a certeza de que você estará cumprindo a vontade de Deus. Amar, deixa eu falar uma coisa clara para você. A parte mais radical do sermão vem agora. Amar quer dizer sim abrir mão do seu conforto, abrir mão do seu planejamento, abrir mão daquilo que é importante para você, abrir mão de uma tarde relaxante de domingo, abrir mão de uma tarde relaxante de sábado, abrir mão daquilo que é bom, abrir mão do lazer, abrir mão do entretenimento. O amor quer dizer tudo isso. Porque se amor não for da maneira sacrificial, se eu não tirar de mim alguma coisa para dar para o outro, isso não é amor. Isso é comodismo. Isso é faço se eu tiver tempo, faço se eu puder. E o amor, ele não enxerga esse tipo de condição. Não foi esse o exemplo que eu vi na vida dos apóstolos. Não é esse o exemplo que eu vejo na vida dos heróis da fé. Não é isso que eu quero enxergar na tua vida. Enquanto você estiver confortável onde você está, não venha dizer que você ama. 12. Outra vez Isaías também diz: surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger, para conduzir os estrangeiros. Nele os gentios, os estrangeiros, colocarão esperança. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que vocês transbordem na esperança pelo poder do Espírito Santo. Quando eu estou satisfeito em Deus, quando eu estou satisfeito em Cristo, eu passo a amar mais. Estou tão alegre pelo que Ele fez, eu estou tão alegre porque Ele é,
que eu jubilo em amor, eu transbordo em amor, eu não caibo em mim de amor, e eu preciso entregar para alguém. Cristo me deu esperança sem medidas, e eu quero ser sim um canal de esperança e de amor na vida do meu irmão, na vida do meu próximo. Eu quero aprender a olhar menos para mim, eu quero aprender a olhar mais para você. Eu não quero passar dessa vida para outra sem pelo menos trilhar o caminho de amor que Cristo trilhou. Eu não quero, eu me recuso. Eu não sei você, mas eu me levanto hoje querendo renovar o amor no meu coração pela vida do meu próximo, a me dispor a olhar para quem está perto de mim, a entender que assim como eu, ele também tem dores, ele também passa por problemas, a entender que tem gente perdida aí fora, que Deus não simplesmente vai trazer de graça para ele sem ninguém pregar, ou de graça para ele sem ninguém falar. Deus é soberano na salvação, e Ele escolheu demonstrar essa soberania através da pregação